Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. 2. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de muito falar disto a alguém. Mas ide vos mostrar aos sacerdotes, e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que, na claridade, darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda? Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação sobre a terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de lhe mostrar um pedaço, olhando se alguém não o viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Seus benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa sobre a terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Oh, para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, e aí está o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor.
A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio sofra com isso e salvaguardando a sua dignidade de homem. Porque tal aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício, evitando até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Infortúnios ocultos. 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê em generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar às necessidades. Graças a elas, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e o tranquilizar sobre a sorte da família. No canto da rua a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que eleva os seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E, à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para a passar aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã,
Forma a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte da caixa de esmolas, considerava de que maneira o povo nela atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nela colocou somente 2 pequenas moedas, do valor de 1/4 de vintém. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram na caixa de esmola, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículos 41 e 44. São Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. 6. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é bem certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há delas que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por o fazer a si mesmas, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada talvez, mas que encontrariam no fundo do seu coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é senão com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não o possuir? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gosto de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Convidar os pobres e os estropiados.
7. Ele disse também àquele que o havia convidado: Quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios de vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e há homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: Sereis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a um retorno, mas pelo único prazer de o fazer. Para dar uma comparação surpreendente, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, então, o repasto propriamente dito. Ou melhor, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que as podem convidar a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possuis entre os seus? E por vezes prestar-lhe um grande serviço sem o aparentar. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral. 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direis mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor, os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesses saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida, amai, pois, o vosso próximo, ou amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em eu reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar e que nada custa materialmente, e entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática.
A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que, frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que, no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar a meu turno. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. 10. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Frequentemente não tenho mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essa doce palavra. Ela acabará por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos tereis feito homens. Está aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma, ele vos deixa o livre-arbítrio. Como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa? Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, lhe pondo o espírito do mal. Ela se cala então. Mas estejais seguro de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general fornece uma bandeira. Eu vos dou, esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima, reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação.
um espírito protetor. Lyon, 1860. A beneficência. 11. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Ó, pudestes compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe a outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias, que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras, quando vedes de súbito essas semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes, e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno: Eu tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro, e, durante seu exílio sobre a terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, não saia um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer, e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendem em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem entre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasse senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permaneceria sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. Não há senão as boas vontades que são raras. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda a piedosa lembrança. O Cristo então, ou melhor, o Cristo não vos disse tudo o que concerne a essas virtudes de caridade e de amor?
Por que deixar de lado os seus divinos ensinos? Por que tapar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos; homens fracos, fazei armas de vossa brandura, de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes, que Deus permite que nos manifestemos a vós. Mas se quisesse, não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança num destino melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como se querer desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio aquela que comecei uma das que devem mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo, frequentemente, os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. 13. Chamo-me caridade, e sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e o coração angustiado venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para as secar todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães. Eu lhes digo ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente.
Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos nos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes, cuja maceira está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, debaixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não tereis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência, em lugar dos ramos que houver destirado, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede sem medo. Eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. 14. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com seus parentes, com seus amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando suas fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas o conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, sem saberem aceitar as suas misérias sem murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas, pois? Trabalham depressa, depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas venham se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres? As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que, neste inverno, terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionam roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e que murmurares dizendo: Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes.
Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes apagará. Dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas, Lyon, 1861. 15. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vos erigis em juízes frequentemente severos, sem vos perguntar se estariais satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Dois homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses dois homens viverem, serão colocados em um saco cada uma de suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses dois homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os dois sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através deles raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, eu reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó, surpresa! Os dois sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve, e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada, ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, tu, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber tua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que com o supérfluo de suas alegrias cumpre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que ela faça, com suas mãos delicadas, grosseiras mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, em teu amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuís, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderá também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas,
para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é o glorificar. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sobre os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazeis seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso não tereis menos glória, e haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podereis dar. Em qualquer classe que estiverdes, tende alguma coisa que podereis partilhar, o que quer que seja que Deus vos tenha dado. Disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estariais bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Jean, Bordeaux, 1861. A piedade. 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a amargura, ou melhor, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio que vos fazer para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor de vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até às entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca simpáticas lágrimas. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido da corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma,
um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Os órfãos. 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na mocidade, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criaturinha abandonada a impedir de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi querida numa outra encarnação. E se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão na qual cai, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se, em casa, a doença e a privação, desculpe, não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amargo, ou melhor, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Benefícios pagos com a ingratidão. 19. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não o fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. É também do orgulho, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço lhe esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estejais certos, ao contrário, de que há uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhai para vós, e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, se lembrará, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima: um benefício jamais se perde,
mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecestes todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudestes abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirarias bem ainda mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sens 1862. Beneficência exclusiva. 20. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito da seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo seus inimigos, se repelisse um infeliz por ter este uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de lhe fazer amar. Em o repelindo, se lhe a faria odiar. São Luís, Paris, 1860.